Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de história do professor Júlio César. O tema de hoje será o feudalismo. Idade Média. A Idade Média é também chamada de Idade Medieval ou período medieval. É o período que se inicia no ano de 466, com a queda do Império Romano do Ocidente, e termina em 1453, com a queda do Império Bizantino. Observação: essa divisão histórica é apenas para fins didáticos, ou seja, para facilitar o ensino. A principal característica da Idade Média foi o sistema socioeconômico feudal, o feudalismo. O feudalismo é um sistema socioeconômico baseado nos feudos. Feudo é uma palavra de origem germânica que significa bem de importância. O principal bem de importância durante a Idade Média eram as terras. Origem do feudalismo: heranças romanas. O colonato: o trabalhador utiliza um lote de terra com a obrigação de entregar parte do que produz ao proprietário. O caráter sagrado da monarquia. O precário: uma pessoa livre se tornava cliente, ou seja, prestava serviços em troca de proteção a um patrono. Vilas eram comunidades autossuficientes de propriedade de um senhor que protegia seus habitantes. Heranças germânicas. O comitatus: os guerreiros eram obrigados a jurar fidelidade ao líder. Direito consuetudinário: é um direito não escrito baseado nos costumes. Benefício: doação de terras em troca do pagamento de tributos. Imunidades: concessão de autonomia aos guerreiros, não precisando mais prestar contas ao rei. Relações de sucerania e vassalagem. Sucerano: era aquela pessoa que doava as terras. Vassalo: era aquele que recebia as terras. A cerimônia de doação de feudos era chamada de homenagem. Nas homenagens ocorreu o juramento de fidelidade. Obrigações dos vassalos: apresentar-se sempre que fosse chamado pelo seu sucerano. Depor a favor do senhor em tribunais. Prestar ajuda financeira para o casamento da filha de seu sucerano, armar o filho do sucerano, pagar resgate caso o filho do sucerano fosse aprisionado. Obrigações do sucerano: dar proteção em caso de conflito, depor a favor do vassalo nos tribunais. Características do feudalismo: poder político descentralizado, a base da economia era a agricultura, produção voltada para a subsistência, quase ausência das moedas e do comércio, trabalho servil, forte presença do cristianismo. A sociedade feudal era estamental, ou seja, praticamente não havia mudança de classe social. Era formada basicamente por três classes sociais, ou estamentos, por não haver mobilidade: os nobres, os belatores, os que guerreiam; clero, oratores, os que oram; servo, laboratores, os que trabalham. Os nobres, os que guerreiam, tinham poder e prestígio, possuíam títulos: rei, príncipe, duque, marquês, conde, visconde e barão. Viam o trabalho manual como indigno, ocupavam-se de guerras, caçadas e torneios. Eram também chamados de senhores feudais. Clero, os que oram. A Igreja Católica era a principal instituição medieval. Os cargos eclesiásticos, ou seja, da Igreja, eram Papa, cardeais, bispos, abades, monges e párocos. Sua função era ministrar sacramentos, ajudar os necessitados e orientar espiritualmente. Exercia um poder ideológico de controle da sociedade, evitando revoltas. Servos, os que trabalham, eram divididos em servos de gleba e vilões. Servos de gleba eram trabalhadores dependentes dos senhores feudais. Parte de sua produção deveria ser doada ao seu senhor. Os vilões eram camponeses livres que cultivavam pequenos lotes de terras, mas normalmente entregavam esses lotes a algum senhor feudal em troca de proteção. Economia feudal. Os feudos possuíam um senhorio, propriedade na qual seu possuidor poderia explorar e cobrar tributos. Eram divididos em três grandes lotes de terra: o mansenhorial, onde toda a produção era exclusiva do senhor feudal; manservil, onde os servos produziam para sua subsistência; terras comunais, eram regiões de florestas e pastagens usadas por todos, serviam de pastagem, caças, coleta, etc. Obrigações feudais. A corvéia. O servo era obrigado a prestar trabalho gratuito ao seu senhor. Talha. Obrigação que o servo tinha de entregar ao seu senhor parte do que produzia no manso servil. Banalidade. Pagamento pelo uso do forno, do moinho, do celeiro,
pontes, estradas, etc. Mão morta. Quando o pai morria, o servo deveria pagar para utilizar a terra. Censo. Cobrança de imposto feita aos vilões. Dízimo. 10% da produção do servo deveria ser entregue à igreja. A partir do século XI, começaram a ocorrer importantes mudanças no feudalismo. A expansão das áreas de cultivo, inovações técnicas que qualificaram e aumentaram a produção agrícola, como o uso da charrua, o sistema trienal e a atrelagem do cavalo na agricultura. Todas essas mudanças provocaram um aumento extraordinário da população. Renascimento das cidades. Com o aumento da população e a introdução das técnicas agrícolas, aumentou também o número de pessoas desocupadas no campo sem condições de sobrevivência. Essas pessoas tiveram que migrar para as cidades, até então locais de pouca importância econômica, e dedicaram-se ao comércio e ao artesanato. As mais importantes cidades que se desenvolveram foram: no Oriente, a cidade italiana de Pisa, Gênova e Veneza, especialmente devido ao comércio marítimo de especiarias e artigos de luxo. Ligando o sul ao norte da Europa, uma rota ligando Gênova, na Itália, a Bruges, na Bélgica, e outra ligando Veneza, na Itália, a Hamburgo, na Alemanha. No norte da Europa, cidades como Bruges, na Bélgica, Bremen e Hamburgo, na Alemanha, Novgorod, na Rússia e Londres, na Inglaterra. Feiras medievais. Eram eventos que duravam de 15 a 60 dias, uma ou duas vezes por ano, reunindo comerciantes de diversas partes do mundo. Uma das mais importantes ficava na região de Champagne, na França. Para facilitar o comércio, devido ao uso de diferentes moedas, surgia a figura do cambista, pessoa que fazia a troca de moedas. Como os cambistas ficavam sentados em bancos de madeira, ficaram conhecidos como banqueiros. Corporações de ofício. As corporações de ofício foram associações que representavam o interesse de determinados segmentos profissionais, que surgiram no final da Idade Média. Tinham como objetivo garantir o monopólio da atividade, amparar seus membros na velhice ou em caso de invalidez. As corporações de ofício também eram um espaço de aprendizado. Haviam 3 funções nesse quesito: o de mestres, proprietário das oficinas, das ferramentas e do conhecimento. Os oficiais exerciam a profissão e poderiam ser mestres, depois de muitos anos de ofício, porém teriam que pagar uma taxa. Aprendizes não recebiam salário e estavam na corporação para aprender. Crise do século XIV. A produção de alimentos não acompanhou o aumento da população. O resultado foi o aumento de mortes por fome e doenças. A peste negra. Foi uma pandemia ocorrida no século XIV que matou 1/3 da população europeia. Tem origem no comércio vindo do Oriente. O nome se deve a manchas negras que apareciam na pele dos infectados. Inicialmente transmitida pela boca dos ratos que vinham nos navios do Oriente, em um estágio avançado passou a ser transmitido por via aérea, espios e gotículas. As péssimas condições de higiene contribuíram para a propagação da doença. A população culpou os judeus pela peste. Milhares de judeus foram mortos injustamente por causa disso. A Guerra dos 100 Anos. Foi uma guerra entre a França e a Inglaterra que durou 116 anos. Entre as causas havia disputa pela região de Flandres, parte da Bélgica atual, e a pretensão de Eduardo III, rei da Inglaterra, de se tornar rei da França. As vitórias iniciais couberam a Inglaterra, porém a ação de uma jovem camponesa, de nome Joana d'Arc, que afirmava ouvir vozes do arcanjo Gabriel, de Santa Margarida e de Santa Catarina, que diziam que o rei francês Carlos VII liberaria a França dos ingleses. Sob o comando de Joana d'Arc, os franceses obtiveram a expressiva vitória em Orleans, 1429. Isso aumentou seu prestígio e motivou os franceses a lutarem. Suas vitórias foram decisivas para a coroação de Carlos VII na cidade de Reims. Porém, Joana d'Arc foi capturada pelos ingleses e entregue à Inquisição Católica. Foi acusada de heresia e de só usar roupas masculinas. Por isso, ela foi condenada a morrer na fogueira em 1431, aos 19 anos de idade. A execução injusta de Joana d'Arc motivou os franceses a lutarem com maior intensidade contra os ingleses. Em 1453, a guerra é vencida pelos franceses. Como consequência da guerra, ajudou a criar uma ideia de nação, pôs fim ao interesse dos ingleses no território francês, foi decisivo para a centralização política na França.